erro fatal. Meu Deus do céu, esse aqui é perigoso. O que acontece? Eu pego, né? A gente vai lá na nossa mentoria e a gente, na mentoria, leva, não sei se vocês conhecem também, as inscrições estão abertas. A nossa mentoria, nós passamos 3 meses mentorando as nossas profissionais. Ali a gente vai mentorar avaliação, intervenção e escrita de relatório. É muito legal o seguinte, quando a gente vai avaliar uma habilidade, vamos supor que eu queira avaliar atenção, tá? Aí sabe o que eu faço? Eu pego tudo que eu tenho de atenção e falo, bora avaliar a atenção. Avalio 500 mil vezes a atenção com protocolos. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque quando eu penso em atenção, eu preciso entender, que aí é um conhecimento teórico, né? Eu preciso entender que eu não tenho uma atenção. Eu tenho algumas variáveis atencionais. Eu tenho atenção seletiva, eu tenho atenção sustentada, eu tenho atenção alternada e eu preciso avaliar cada uma dessas habilidades atencionais. Então, quando eu vou escolher protocolos, eu preciso ver, esse protocolo aqui, ele avalia qual habilidade? Ah, essa aqui, muito bem. Aplico no meu paciente. Se tá tudo bem, se ele tá ali numa média alta, tá tudo certo. Não preciso mais me aprofundar nessa habilidade. Mas vamos supor que ele deu ali um erro, que ele ficou ali numa baixa ou numa média baixa, apresentou prejuízos. O que eu tenho que fazer como avaliadora, gente? Buscar um outro teste para complementar e me aprofundar naquela habilidade. Então, nós podemos errar de duas formas, tá? Ou pelo excesso, ou seja, aplicando um monte de protocolo para uma mesma coisa, não. Ou também podemos errar por escassez, ou seja, aplicou um teste só, pensou que avaliou a atenção e tá tudo certo e vai embora e pronto. Né? Então, esses dois erros, eles são assim, cruciais também na nossa avaliação. Por exemplo, quando eu estou utilizando, gente, o teste, o TAC, que é o teste de atenção por cancelamento, que é um teste para averiguar a atenção, Dani, quer dizer então que o teste de atenção, ele avalia só a atenção? Não. Gente, tem como o nosso cérebro separar todas as habilidades e só usar a atenção? O que vocês acham? Tem ou não? Não tem como. O cérebro, as nossas funções cerebrais, elas estão todas interligadas. Né? Então, o que eu preciso entender? O teste de atenção por cancelamento, por exemplo... Elô, muito bem. Dani, escolheu muito bem os 5 erros. Aprendi tudo isso através da minha participação do clube. Elô, muito obrigada. Aluna querida. Então, o que a gente vai pensar? Olha, o TAC, gente, ele tem um construto é a habilidade, ok? Ele tem um construto avaliativo, que é a atenção. Mas eu vou, de forma qualitativa, olhar o quê? Eu vou olhar, por exemplo, qualitativamente o meu planejamento dessa criança. Porque quando ela for fazer os cancelamentos dos estímulos, ali nós temos, para quem não conhece, nós temos estímulos, temos linhas de estímulos, ok? E a criança precisa cancelar os estímulos. Tem paciente, gente, que não planeja, né? A gente liga ali o cronômetro de 1 minuto e, meu Deus do céu, o paciente sai cancelando aleatoriamente, ele não vai linha por linha, ele não sabe o que ele cancelou, não cancelou, cancela estímulos errados. Agora, já tem paciente que não. Eu dou 1 minuto para ele, ele vai assim, ó, linha por linha, olhando bonitinho, fazendo o planejamento. Ora, mas o TAC, ele está me dando pontuação de planejamento? Não, ele me dá pontuação atencional. Mas eu, a avaliadora, preciso saber o que são funções executivas e entender que a minha cognição funciona tudo ao mesmo tempo. Então, o teste, né, a métrica do teste vai te trazer a atenção, mas você vai qualitativamente observar planejamento,
Observar memória. Gente, observar controle inibitório, né? Porque quando a gente dá uma consigna para nossa... Eu falo criança, tá? Mas pode ser qualquer idade, tá? Aqui a gente tá falando criança, mas pode ser adolescente, adulto, de qualquer idade. Então, eu dou uma consigna. Se o meu paciente, ele não guardou, ele não memorizou na memória de curto prazo a minha consigna, e não inibiu, né, a sua resposta, ele pode fazer algo diferente do que eu solicitei. E como que eu vou aferir isso, gente, se o teste só está aferindo atenção? Por quê? Porque eu vou ter que ter uma expertise, um conhecimento sobre funções executivas, um conhecimento sobre cognição, para que eu, de forma qualitativa, olhe aquele teste além da métrica que ele me traz. Então vejam como é complexo uma avaliação e como é perigoso, né, a gente fazer algo sem conhecimento. Porque pode ser que a gente chegue num caminho, né, que a gente achou que era e na verdade não é. Então é importante que a gente também conheça, tá? Então assim, quando a gente fala de teste, meninas e meninos, PPs, os testes, eles muitas vezes dão aquele frio na barriga, né? A gente fica com medo. Meu Deus, Dani, existem tantos testes no mercado, né? Cada hora a gente tem um teste novo, o que que eu faço, o que que eu compro? Gente, não saiam comprando um monte de teste que avalia a mesma habilidade, tá? Então, assim, analise o que eu preciso ter, o que o teste avalia, qual é a idade que eu estou atendendo nesse momento. Compre um teste e se aprofunde nele. Estude, reestude, faça parte do meu clube, porque lá nós ensinamos a aplicar e corrigir mais de 30 protocolos. Então, assim, se aprofundem nele. Ficou boa? Bom. Tá avaliando? Tá utilizando? Perfeito. Vou pro próximo. Agora, quando a gente sai comprando um monte de coisa, gente, aí a gente não sabe, né? Não sabe usar, não sabe avaliar. Aí pega o resultado, não sabe, ai meu Deus, peraí, qual que é a hipótese? Será que é TDAH? Será que é dislexia? Ai, e aí a gente se paralisa por medo. E eu não posso deixar vocês se paralisarem por medo, tá bom? A gente tá aqui, eu estou aqui nas redes sociais há mais de 8 anos, lutando pela prática clínica, lutando para que profissionais percam o medo, para que a gente consiga ajudar as nossas crianças que precisam de nós. A nossa área é extremamente importante, é linda demais. E muitas vezes, né, somos desvalorizados. E por isso, por que que acontece essa desvalorização? Perguntinha que não quer calar. Por nós mesmos. Porque muitas vezes, né, aí a gente sabe que a nossa formação acadêmica nem sempre, ou grande parte das vezes, nos dá suporte desse conhecimento. E aí, gente, a gente vai para a prática, a gente se depara com tantas coisas para fazer, com tantos conhecimentos para adquirir, a gente começa a ficar com medo, se paralisa, não consegue sair do lugar, fica só sonhando com um consultório, mas não vai para frente. Então, eu tô aqui para não te deixar passar por isso. Tá bom? Nós já temos mais de 4.000 alunos na Hotmart, né, na plataforma onde nossos cursos estão. E por quê? Porque a gente está ali lutando por vocês, pela nossa classe, todos os dias.